pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma terça-feira de podcast Ecoar, Sabedoria Plena. Mais uma terça que o Senhor nos proporciona estarmos juntos, reunidos, para falar do seu amor, para sentir a sua presença mais viva, mais real nos nossos corações. Vocês que estão chegando aí, eu já vi vários recadinhos aqui no nosso ao vivo. Vocês que estão chegando, vão compartilhando o link lá nos grupos de família, com os amigos, porque hoje nós teremos um programa muito especial, né, pastora Jaque? Sim. Saudando a todos que estão nos assistindo. Tenho certeza que neste dia esta nossa convidada fará toda a diferença. Eu acredito que a história de vida dela trará um pouco mais de conhecimento, de experiências, de quem sabe até de particularidades com Deus que ela tem para dividir conosco. É verdade. Vamos apresentá-la? Vamos apresentá-la. Quem é a nossa convidada especial? A gente vai dizer Ivonira ou Tianira, né? Ou a Titini, que nem dizem os guris. É a nossa querida Ivonira, né? Ivonira Andrade de Castro, tá certo? Certo. É um prazer ter você aqui conosco, tia Nira, né? Pra quem não sabe, é minha tia, né? É irmã do meu pai, do pastor Ivonildo, e cunhada da irmã Jaqueline, né? E estamos em família aqui. Programa passado estávamos em família e hoje novamente estamos em família. Que coisa linda, né? E a tia Nira, né? Vamos chamar assim, que é mais fácil de chamar. Ela está agora atualmente morando em Santa Catarina, né? Criciúma. E veio participar aqui conosco de um workshop de mulheres, né? Foi muito lindo, onde ela ministrou a palavra para mais de 200 mulheres líderes. E foi muito maravilhoso a tarde que nós tivemos na presença do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo a Bíblia na sua forma mais pura, né? Então, tia, dá tua saudação aí pro pessoal, um oizinho para quem tá te assistindo. Para mim é um motivo de grande alegria, ao mesmo tempo que é muito honroso esse momento de estar com vocês, né? Estar em família e também estar compartilhando das bênçãos de Deus, das experiências de Deus com as pessoas que assistem, escutam e estão ligadas agora ao vivo, como também depois, né, quando assistirem. E eu falo disso com muita propriedade porque eu participo assistindo todos os podcasts desde o primeiro. E quero já parabenizar vocês por esse lindo trabalho, por esse projeto que muitas vezes tem falado ao meu coração lá no meu lar, como eu sei que tem falado no coração de muitas pessoas que participam, assistindo, dando o seu recadinho, deixando aí o seu feedback, que isso é muito importante também, né, para quem faz o programa, porque traz uma resposta positiva. Sim. De um trabalho feito com amor e principalmente de um trabalho de relevância no reino de Deus, onde participar das experiências de outra pessoa nos faz crescer, né? Verdade. Então eu fico muito feliz. Hoje é uma surpresa muito agradável estar aqui, mas ao mesmo tempo traz para mim uma responsabilidade ainda maior, porque o reino de Deus se expande cada vez mais quando, de uma forma bem expositiva, nós nos colocamos à disposição do Senhor e à disposição do seu reino. Então, muito obrigada por esse convite, já agradeço, e que sempre Deus abençoe vocês ricamente. Você, Ivoline, que tem sido um referencial para esta geração. Amém. A Jaque também, que não é só cunhada, é amiga, é irmã, é parceira da jornada, conselheira, né? Nós duas sempre juntos, e isso é muito bom, e é a irmã que eu não tive, né?
A irmã que Deus me deu através do meu irmão. Então, a gente fica muito feliz. Eu sou muito grata a Deus por esse momento. Que coisa linda, né? Coisa linda, isso é família de verdade, né? Quando você, às vezes, por exemplo, só tem um filho homem e aí agrega as noras, né? Que se tornam as filhas mulheres. As cunhadas, né? Que se tornam as irmãs, né? Do coração. Verdade. Isso é muito legal. Isso é o real sentido de família, né? É verdade. Que coisa linda. Já vamos dar um oizinho aí, né, pastora Jaque, pro pessoal. Já tem gente deixando recadinhos aí. Nossa querida Angelita Fontoura, lá de Passo Fundo, tá sempre conosco aqui também. A Débora Silva Tavares, Paz do Senhor. Quem mais aí, pastora Jaque? Moraes, amo essas mulheres. A Ivonira é minha mãe que me adotou quando morávamos em Vacaria. Verdade. Pastor Ivonildo, tá aqui meu amor. Conosco. Que Deus abençoe este lindo podcast. Meu amor Jaqueline, filha amada Ivoline e minha querida mana Ivonira. Maria de Andrade de Castro. Ele tem que citar o nome completo, né? Ele receba nosso carinho também. E ser prestigiada por você é muito bom. É especial. Nós nos sentimos privilegiadas em ter esse tempo que você também nos acompanha. Tem mais... Tem a nossa querida meninas. Andréia, né? Que alegria poder ouvir esse podcast com essas mulheres abençoadas, que Deus use suas servas e que muitas pessoas sejam impactadas por suas palavras. Também Tatiana Weyer, Paz do Senhor. Deus abençoe sempre vocês, minhas pastoras e irmã Ivonira. Glória a Deus. Depois vamos dar uma espiadinha lá no Facebook também, ver quem está nos acompanhando, mas enquanto vocês vão chegando aí, deixando os comentários, dizendo de onde vocês são, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Essa equipe querida, esses amigos queridos aí que nos ajudam a manter essa programação no ar. E vamos falar da loja Compre Barato, do Lojão Pouco Preço, da querida André, que está aqui nos acompanhando, já deixou o seu recadinho. Essas lojas maravilhosas aí que tem tudo que você precisa, lojas que tem desde roupa de cama, roupa para criança, brinquedo, material escolar, realmente tudo que você precisa você encontra na Compre Barato, no Lojão Pouco Preço e com um preço maravilhoso que cabe no seu bolso. Também JS Alarmes, né, essa empresa de segurança, de alarmes, tudo que você precisa para a segurança do seu lar, para a segurança da sua casa, da sua empresa, portões eletrônicos, interfones, você encontra na JS Alarmes. CID, persianas e divisórias, né? Lindas cortinas, persianas de todos os tipos, das mais modernas, laminados também. Você encontra com o nosso querido irmão Cid, persianas e divisórias. The Barbers by Ximenes, do nosso querido irmão Dalvan, essa barbearia aí maravilhosa, que tem atendido muitos irmãos, muitas pessoas, e vocês têm feito um excelente trabalho. Já levei o Humbertinho lá cortar o cabelo, o pastor Humberto também já foi, e trabalho aprovado. Deus abençoe vocês aí. The Barbers by Ximenes. E para encerrarmos nossos patrocinadores, Letícia de Oliveira, nossa querida amiga Letícia, né, trabalhando dentro da biomedicina estética. Você mulher, você homem que quer cuidar melhor da sua pele, fazer uma limpeza de pele, um microagulhamento, um botox que não faz mal para ninguém, né, eu sempre falo. Você pode estar procurando aí a nossa querida Letícia de Oliveira, biomedicina estética. Isso aí, né? Acho que vamos entrar nesse assunto. Tem muita gente aqui curiosa, querendo conhecer um pouquinho mais da história da tia Ivonira, né, mãe? E eu sei que esse programa vai ser curto, porque ela tem muitas histórias e testemunhos para contar. Mas começando do começo, tia, onde você nasceu, né? Muita gente não sabe onde você nasceu, como que foi o início de tudo. Pois é. Eu nasci lá na fronteira, né? Em Uruguaiana. Aliás, eu e o pastor Ivonildo nascemos lá, na cidade de Uruguaiana. Uhum. E um testemunho bem impactante, assim, que eu tenho e por onde eu tenho passado, tenho transmitido esse testemunho, porque é uma história que sempre ouvi da minha mãe, né? Uhum. Que quando eu tinha 45 anos de vida, eu morri. Uhum. Né? Tive diversas doenças e
entre essas doenças eu tive uma desidratação muito grande, muito severa, e tive febres altíssimas. E por causa da febre eu comecei a convulsionar. Então, muitas convulsões, e de repente, numa daquelas convulsões, eu não voltei mais, né? E já estava próximo de 6 horas que eu não voltava, que eu não respirava. A mãe me levou ao médico. E era no tempo daqueles postos de saúde chamado SAMU. Não é SAMU, não lembro agora. SAMU é hoje, o atendimento, né? Mas era um posto antigo que tinha lá em Uruguaiana, e ela me levou. Todo o processo até me atenderem, eu continuava sem respirar. E quando ela chegou no consultório médico, o médico olhou bem no rosto dela e disse: você acha que eu sou curandeiro para ressuscitar mortos? Nossa. Vai levar essa menina para o cemitério, né? E ele atestou o óbito e jogou o atestado de óbito praticamente no rosto da minha mãe. Ela não teve condições de me vestir, mas ela só me enrolou num cobertorzinho e meia atônita, sem saber para onde ia, rumou para o lado da igreja. E era a véspera de Natal, né? Eu nasci em 12 de novembro e isso aconteceu ali pelo dia 20 de dezembro. E quando ela estava indo, as irmãs estavam lá na igreja fazendo doces para colocar nos saquinhos de Natal para as crianças da EBD, né? Que naquele tempo os doces eram confeccionados, nada se comprava pronto, né? Elas estavam lá fazendo aquelas bolachinhas de açúcar colorido, pirulito de açúcar queimado, né? Era tudo assim, tudo bem artesanal, bem caseiro. E a mãe chegou comigo, né? Inerte. E algumas irmãs pegaram ela, levaram ela para a cozinha da igreja para fazer um chazinho para ela tomar. Enquanto que outras, e dentre estas estava a gringa Teresa, que é uma amiga antiga que nós tínhamos lá na cidade de Uruguaiana. O nome dela era Teresa Rispoli, mas todo mundo conhecia por gringa Teresa. Me pegou para me vestir e arrumar o meu corpo para ser velado, né? E nesse ínterim chega o pastor de saudosa memória, pastor Leonardo Gonçalves. E ele estranha todo aquele choro, todo aquele burburinho, e pergunta o que está acontecendo. Daí algumas irmãs disseram: não, a irmã Maria chegou, a sua filhinha está morta, foi atestado óbito. E ele disse: olha, a última resposta vem de Deus. Vamos orar e vamos ver o que Deus vai nos dizer, né? E ele me tomou nos braços e me levantou para cima, né? E orou da seguinte maneira: Senhor, se tu tem um plano com a vida dessa menina, você devolve a vida. Senão, o Senhor conforta o coração dessa mãe. Em nome de Jesus, amém. E naquele momento, o fôlego de vida voltou ao meu corpo. Que lindo. E eu estou aqui para testemunhar isso, né? Que lindo. Então, esse testemunho já começou impactando a minha vida de uma forma muito extraordinária, porque eu nasci e me criei ouvindo a mãe contar esses testemunhos, porque o meu irmão também passou por um episódio assim, de estar quase morto, e o Senhor dar vida, né? Então, veja como quando Deus tem um propósito numa vida, não que o Senhor não possa evitar, mas Deus permite o inimigo chegar com suas ameaças, com enfermidades, até mesmo com espíritos de enfermidades, né? E com enfermidades que é normal para o nosso corpo. Nós, enquanto estamos nessa terra, nosso corpo é suscetível a sofrer as enfermidades, né? Nós não somos eternos nessa terra. Então aqui nós temos um início, nós temos um fim. E ao mesmo tempo o Senhor permite para que a glória dele se manifeste, para que o nome dele seja engrandecido, né? Como aconteceu com aquele cego de nascença, né? Que a Bíblia fala, que perguntaram para Jesus: quem pecou para ele nascer cego? Foi os pais dele ou foi ele? E Jesus respondeu: não, ninguém pecou, mas foi para que a glória do Senhor se manifestasse na vida dele. Então, por onde eu tenho passado, eu tenho contado esse testemunho, e o nome do Senhor é engrandecido por esse fato que aconteceu já no princípio da minha existência, né? Então, isso é algo que me marca muito. Tudo começou assim.
Que lindo, né? Já iniciou a vida com testemunho para contar, né, tia? É verdade. Que coisa linda. É verdade. Só citar aqui o meu amor também, que está nos acompanhando, né? Pastor Humberto botou: Deus abençoe essas mulheres valorosas. Lindo podcast. Também, Ivoline, no Facebook temos outras meninas nos acompanhando. Sim. A irmã Salete estão assistindo. Carla Breyer, paz do Senhor. Eloá Brizola, bênção de Deus em nossas vidas. Júnior, Ana Jaqueline. É a Ana Jazoc. Amadas, estou acompanhando. A irmã Hilda Zanoni. Querida. Deus abençoe sempre este projeto maravilhoso com Deus, iluminando cada vez mais vocês. Tati, Jeff da Silva também está nos acompanhando. Deus abençoe sempre pastora Aine e pastora Jaque, a nossa irmã Ivonira. Rosa Salete Oliveira, a irmã Sueli Crevin, Fabiano, a Miriam de sim, Sapiranga. Deus Querida, abençoe, amada, saudade. Oramos muito por você, Miriam, e continuamos sabemos o milagre grande que Deus tem feito em tua vida. Verdade. Glórias a Deus por isso. Dione Conceição, Cacilda Lubenov, olha só, pessoal chegando e nos acompanhando. Muita gente aqui chegando. Depois vamos citar novamente. Não citamos, né, que sobre os seus pais, né, e falamos do começo, mas assim, muitos talvez conhecem o vô, né, que foi muito famoso nessa região aqui e não sabem talvez que ele é o teu pai, né, tia Nira? Então fala um pouquinho aí do vô Ivo, da vó Maria, né? Pois é. O meu pai, o irmão Ivo Camejo de Andrade, ele foi o meu melhor amigo, né? Eu digo sempre que não teve ainda na Terra uma pessoa tão importante na minha vida, no sentido assim, com exceção dos meus filhos e do meu marido, que também são muito importantes, mas o meu pai, ele é o meu referencial, né? Sempre foi. Inclusive em tempos assim de desânimo que a gente passa, né? Eu sempre lembrei dele, sempre lembrei da alegria dele, da forma assim, da postura dele, porque ele era uma pessoa extremamente alegre. Ele não se deixava bater porque ele era deficiente visual. Não, isso para ele era tranquilo, né? Ele tirava, como a gente diz, de letra, né? E é tão interessante porque a gente tem muitos testemunhos da família e tem muitas coisas importantes que a gente lembra, e eu lembro de uma vez que lá em Uruguaiana ainda, quando morávamos lá, ele tinha uma oficina de bicicletas, né? Ele arrumava bicicletas, ele pintava as bicicletas com pistola como quem enxergasse, né? E tirava aquelas esferinhas daqueles cubos da bicicleta, desmontava um cubo, montava de novo. E era muito interessante o jeito como Deus usava ele, até mesmo no trabalho, onde ele com as próprias mãos ganhava o sustento da nossa família, né? Ele nunca precisou mendigar o pão. E a Bíblia se cumpre na vida do meu pai quando diz: fui moço, hoje sou velho, mas nunca nem o justo, nem a descendência do justo mendigou o pão, né? E não era pelo meu pai ser cego ou ser deficiente visual que ele mendigou, bem pelo contrário, ele sempre foi um trabalhador. E do suor do rosto ele nos sustentou, né? E isso é um legado muito lindo que ele deixou para nós, o legado de trabalhar, de não comer o pão da preguiça, de não não dar desculpas por causa de uma deficiência, né? E uma vez ele estava assim, arrumando uma bicicleta e passou uma senhora lá no portão e disse assim: coitado, cego e trabalhando. E ele já ouviu, porque ele tinha um ouvido assim... aguçado. Muito aguçado. Ele ouviu e ele disse assim: coitado é o diabo que não tem salvação. Eu não sou coitado, eu sou muito feliz. A senhora entra aqui. Essa casa aqui fui eu que fiz, porque foi ele mesmo que fez a nossa casa, né? Fui eu que fiz a parte hidráulica, eu que fiz a parte elétrica, aqui é a oficina onde eu trabalho, os móveis da mãe da cozinha foi ele que fez. Imagina, né? Ele fez, inclusive as portinhas assim dos armários tinha vidrinho, sabe? Tudo arrumadinho, assim, lindinho, era a coisa mais linda a cozinha, que ele mesmo fabricou para a mãe com detalhes,
simples, assim, do jeito dele, mas era muito bem feita, claro. sabe? E para aquele tempo que não tinha as máquinas que tem hoje, né? Eu costumo dizer que se ele vivesse hoje com a tecnologia que existe, ele seria mesmo uma pessoa muito influente até, e principalmente na área da música, que era onde ele se destacava. Então, ele foi fazendo aquele tour, né, na casa, falando para aquela senhora, né, que ele tinha Jesus, que Jesus era bom. E daí, de repente, ele já perguntou para ela se ela não queria aceitar Jesus. E ela aceitou Jesus. Que lindo. Ali. E ela saiu dali transformada pelo Senhor Jesus. E poucos dias depois, ela sofreu um acidente de trem. Nossa. Onde ela perdeu praticamente as duas pernas. Ela perdeu uma perna e a outra ela perdeu parte da perna, que ela teve que usar uma perna mecânica, né? E depois lá no hospital ela dizia: se o irmão Ivo sem enxergar dá glória a Deus, eu sem pernas vou dar glória a Deus. Nossa, que lindo. E ela sempre foi uma grande amiga nossa, né? Ela ia muito na nossa casa com aquela dificuldade de usar a perna mecânica. E inclusive tenho ainda uma almofada bordada por ela, que ela deu para minha mãe, e ainda eu tenho lá em casa, porque aquilo me traz recordações muito preciosas do poder de Deus, de como Deus se manifesta em coisas simples. Às vezes a gente quer ser missionário lá na África, mas nós precisamos ser missionários dentro da nossa casa, né? Com a nossa vizinhança. Com a nossa vizinhança, com as pessoas que podem passar em frente à nossa casa e ver algo diferente, né? É verdade. Então, essas coisas sempre marcaram muito a nossa existência, a nossa história. O pai e a mãe, uma pessoa maravilhosa, no sentido, assim, de ser uma mulher de oração, uma mulher cheia do Espírito Santo, que Deus mostrava visões para ela, e ela saía da oração, ela já ficava na porta esperando porque ia se cumprir. Como em épocas que o dinheiro era muito curto, não tinha dinheiro para comprar leite ninho para nós tomarmos, né? Ela ia para oração. E ela via na oração alguém vindo com uma sacola e bem em cima a lata de leite ninho. E era porque enquanto ela estava orando, a irmã que vinha, Deus falava na rua: entra no mercado, pega o leite ninho porque não tem leite para as crianças. Olha só. E o leite já estava bem em cima da sacola justamente por isso, porque ele tinha sido comprado no caminho. Sim. Né? Quando a irmã já estava vindo para lá para casa para trazer outras coisas. Mas o Senhor falava do leite porque a mãe estava lá orando. E ela saía da oração, pegava a cuia, porque sempre gostou muito de tomar chimarrão, né? E ia para a porta esperar, porque ela tinha certeza. E não dava, às vezes era 5 minutos, 10 minutos, ela já via a irmã chegando com tudo como ela tinha visto na visão. Né? Que lindo. O pai sempre conta, né, Ine? Que até o troco, né? O dinheirinho do leite leite ninho que a irmã, ele diz até o nome da irmã, colocou ali e Deus tinha mostrado para Vó Maria, né? É verdade. Que coisa linda isso. E isso a gente viveu assim, era natural para nós, essas coisas, né? Hoje é natural a gente não viver isso, né? Mas será que Deus mudou? Não, as pessoas mudaram. A né? gente vai hoje buscando respostas em meios mais fáceis, como, por exemplo, às vezes tu precisa de um dinheiro, tu acha mais fácil ir fazer um empréstimo, né? Mas naquele tempo não tinha esses recursos. Sim. Então, o único recurso que de fato existia era correr para os pés do Senhor, né? E tem muitos testemunhos, Ine. Se eu fosse ficar aqui contando todas as coisas que Deus fez, né? Como, por exemplo, um dia que eles tinham uma dívida e não tinham como pagar. E a mãe saiu para ir pedir dinheiro emprestado para o pastor, porque ela era a primeira tesoureira da igreja. E ela, atravessando uma rua, de repente, um redemoinho de dinheiro. Girando assim, como quando dá aquele redemoinho para chuva, que as folhas ficam em redemoinho, assim, era dinheiro. E ela começou a se abaixar e catar e juntar aquele dinheiro e perguntava para as pessoas que passavam: não é seu, não é seu, não é seu. E as pessoas até empurravam ela, porque achavam que ela estava meia doida até, né? E ela chegou na igreja e quando ela foi contar, era exatamente a quantia que ela precisava para pagar a dívida, né? E ainda ela colocou no rádio um anúncio para ver se alguém não tinha perdido um dinheiro. E o pastor disse: menina, se tu achou, se você estava orando, creia que é a resposta da tua oração. E ela foi bem feliz lá e pagou a dívida. Então, assim,
coisas surpreendentes que Deus fazia de forma sobrenatural, né? E ele faz. E ainda. inclusive também a casa deles era sempre muitas visitas. Muito. Sempre cheio, né? Sempre. De pessoas que vinham, se alimentavam, se Hospedavam. hospedavam ali. Uruguaiana é uma cidade que tem quartéis, né? E tem inclusive um quartel da Marinha. Então vinha muitos irmãos do Rio de Janeiro para servir lá nos quartéis. Vinham muitos irmãos de vários lugares do Brasil para servir, né, o exército. Alguns já eram pessoas com alta patente que iam para serem, né, comandantes, capitães, generais, trabalhando nos quartéis, né, no Exército Brasileiro, na Marinha. Então, muitos desses irmãos, na verdade, muitos militares, eles já são músicos também, né? Então, eu encontrava o meu pai, que já era um musicista nato, e era a amizade na certa. Então, já ficavam para sempre, até que eles conseguissem um lugar para morar, ficavam um pouco hospedados lá em casa. Então, sempre a casa cheia de gente. Às vezes acontecia de ter 20, 22 para posar lá em casa. Meu Deus. E o muito interessante era que faziam muitas camas pelo chão, né? E o pai caminhava entre aquelas camas sem pisar em ninguém. Imagina. Né? Então, todo mundo admirava isso, né? Que ele levantava muito cedo, ia para a oficina para afinar instrumentos, e ele passava por aquelas pessoas que estavam deitadas no chão sem pisar em ninguém. Então, todo mundo achava isso muito... Porque ele tinha, de fato, uma visão, assim, espiritual muito linda, um contato com Deus, né? Então, todas essas coisas, assim, foram algo muito vivido e muito presente desde a nossa infância até o tempo de eles existirem, né? Porque eu cuidei deles 11 anos, né? Sim. Eles moraram dentro da nossa casa. Então, o estar cuidando deles também foi milagroso, assim, na minha família, em tempos que a gente gastava muito, né? Era muito gasto com eles e às vezes era R$1.500, tu vê, há 22 anos atrás, o pai morreu em 99, mais de 22 anos, né? Às vezes a gente gastava R$800, R$1.000 na farmácia, muito, né? não tinha de onde tirar. E do nada, assim, o Senhor tocava no coração de um, de outro, dos pastores por onde ele passou, formando corais, ensinando música. E ligavam para mim e diziam: Irmã Ivonira, você está cuidando do irmão Ivo? Sim, estou cuidando. Tem um número de conta, nós queremos enviar uma oferta. E chegava na hora certa, sabe? Então, nunca faltou. Deus sempre se fez presente em cada detalhe, né? Desde até a sepultura, o velório, o caixão onde ele foi. Tudo, assim, do melhor, porque Deus vela. Deus vela. Deus é justo, responsável. Né? Por o seu servo, quando o servo de fato obedece e cumpre um chamado, né? É verdade. Então, isso é muito marcante. Não tem como a gente viver a vida sem comentar ou sem falar, sem relatar esses testemunhos. É verdade, que coisa linda. E falando ainda um pouco da avó e do vô, né, que foram referências, né? Já entrando um pouco na infância de vocês, você sempre comenta muito que a avó, ela não criou um menino, ela criou um pastor, né? Porque o pai tinha a promessa de ser um pastor 2 anos antes dele nascer, então ela já criou ele como um pastorzinho, né? E com você também não foi diferente, porque você também foi muito incentivada nessa questão de ser uma crente, né? Uma cristã e servir os caminhos do Senhor. Talvez naquele tempo era visto como um fardo um pouco pesado, essa maternidade assim tão meio dura, né? Vocês têm que seguir, vocês têm que ser obedientes, vocês têm que ser crentes, né? Mas conta assim a tua visão sobre isso. Eu sei que naquela época era difícil, mas hoje você vê com outros olhos, né? Como que era? Com certeza, a própria Bíblia diz que enquanto você está sendo disciplinado não é bom, né? A disciplina, ela às vezes dói, ela te põe numa forma, né? Você precisa se adequar, né? A própria Bíblia, que é uma disciplina, ela te põe numa forma, né? E você precisa se adequar através da obediência. E naquele tempo, claro, enquanto criança, enquanto adolescente, muitas vezes eu achava que ela era muito fanática, né? Que tinha, assim, muito zelo. Sim. Muito zelo, muito zelo. Inclusive, assim, até com o material que era para usar na igreja,
sabe? Até um caderno que era para escrever música. A gente não pegava para fazer qualquer rabisco, porque era consagrado ao Senhor. Então era uma coisa muito zelosa, e eu acho que a gente tinha que repensar um pouco a nossa vida hoje, voltar um pouco a esse zelo, porque hoje a gente não tem mais o zelo pela casa de Deus como a gente tinha. É verdade. De fato, a gente guardava o pé para entrar na casa do Senhor. Se entrava na casa de Deus, cuidando para não fazer barulho, né? Principalmente quando a gente entrava e a igreja já estava em oração. Né? Quando estavam em pé para ler a Bíblia, ninguém adentrava o templo até que a leitura bíblica fosse terminada, encerrada. Daí sim entrava-se. Então existia um zelo, existia um temor muito grande, né? Não era medo, não, era um temor de fato. Hoje eu vejo que era um respeito, uma reverência ao nome do Senhor, às pessoas. Era uma reverência com o pastor da igreja, com o presbitério da igreja. Existia essa reverência, porque a pessoa estava ali representando Deus, né? E isso se perdeu muito, infelizmente. Então, hoje eu vejo sim com outros olhos. Ainda que na infância eu, quem sabe, até me revoltasse um pouco, como criança, não entendia. Porque às vezes eu queria ler um gibi e a mãe botava no fogo e me dava uma Bíblia, né? Ela, às vezes, até faltava, quem sabe, um dinheirinho para comprar algo a mais de novidade para a gente comer, como alimento, né? O básico sempre tinha, mas o supérfluo não tinha. Por quê? Porque ela gastava em bons livros, em Bíblias de diversas versões e jeitos, a Bíblia em quadrinhos, discos de vinil com histórias da Bíblia, discos de vinil com meninas cantando para me incentivar a cantar, porque eu, na verdade, fui pro lado do canto, né? Desde os 2 anos de idade, subida numa cadeira, eu canto. Então, era muito incentivo e cobrança, né? Não se ia para a igreja sem ensaiar muito bem ensaiado um hino, né? Então era assim, aquilo bem puxado, né? Praticamente noite e dia. Culto doméstico todos os dias. Meia hora antes do almoço, a gente se ajoelhava para orar. Era de joelho dobrado. Isso foi até eu casar. Olha só. Então, sabe, era todos os dias, e muitas vezes a gente não queria, como criança, a gente queria brincar, a gente queria outra coisa, né, outra atividade, mas nós íamos. E você comentou que o Mano foi, antes de nascer, já dito que ele seria um pastor, mas eu te digo que foi antes dele ser gerado, né, porque quando a mãe perdeu a primeira filha, que nasceu morta, ela teve uma eclâmpsia, né, que não se sabia o que era na época, mas tudo indica que ela teve uma eclâmpsia e era para morrer ela e a criança. Mas Deus teve misericórdia e salvou a vida dela. Mas a menina morreu, né? Nasceu morta. E foi velada na sala de casa e ela ganhou a menina no quarto. Nossa. E ela não pôde se levantar para ir ver a criança. Até uma porque não deixaram e outra porque ela estava muito fraca. Mas enquanto ela estava ali naquela tristeza, porque ela muito queria ter filhos e já fazia 8 anos que ela era casada, né? E ela não tinha ainda filhos. E nasce a primeira morta, né? Mas o pastor esse que orou por mim, o Senhor me ressuscitou, foi para orar por ela, fazer uma visita do mesmo pastor Leonardo Gonçalves, de saudosa memória. Então ele chega no quarto e Deus usa ele em profecia, né? E um pouco antes o pai já tinha abrido a Bíblia em braille. E quando ele abriu a Bíblia em braille, que ele foi ler, o versículo que saiu era: desde o ventre da tua mãe te escolhi para mim. Então ela se confortou com aquele versículo, dizendo: não, essa não era minha, essa era de Deus, né? Ela foi registrada, o nome dela era Ruth, né? E na verdade o Senhor quis para ele e permitiu que ela nascesse morta. E naquele momento o pastor entra e o Senhor usa ele em profecia e diz: você ainda terá 2 filhos. Naquele momento ele não disse que seria um casal, né? Ele só disse: você terá 2 filhos. E o teu filho será um pastor.
Que lindo. né? Então, quando a mãe engravidou do Mano, um pouco antes, ela ainda teve uma visão de uma criança de 2 anos que orava, e a oração dele se ultrapassava a oração dela, né? Era um clamor muito forte para uma criança de 2 anos que usava palavras de adulto, não usava palavras de criança, né? E exatamente como ela viu em visão, quando ele tinha 2 aninhos, com a mesma roupa da visão, do mesmo jeitinho, ele orava com eles no culto doméstico. E o Mano já nasceu de eterno, né? Então, assim, desde muito pequeno, a mãe sempre vestia ele. Mano. E se ele queria uma bola, ela dava uma Bíblia. Sempre foi muita Bíblia na nossa mente, escola bíblica dominical, cultos. Então, a gente se criou para ser crente. Não tem como não ser, né? Mas foi uma base forte para vocês, muito né? estruturada, Sim. né? Muito estruturada. E eu dou hoje muitas glórias a Deus por isso, né? Porque muitas vezes eu quis, né, ser qualquer outra coisa. Eu sei que eu teria condições de, quem sabe, ser uma advogada, ser uma médica, ser uma professora. Eu reconheço que eu teria condições para isso. Mas o Senhor sempre podou as minhas asas, né? Sim. Ele nunca deixou eu voar muito alto no sentido Profissional, secular, sim. profissional, porque ele sempre teve o seu propósito, né? E hoje eu vejo isso, Sim. né? Porque hoje o Senhor cumpre promessas de muito tempo atrás, né? Que eu até tinha me esquecido de algumas, mas o Senhor não esquece, né? Então hoje eu vivo assim muita recompensa também de ter cuidado dos meus pais, sabe? Sim. Hoje eu tenho uma consciência tão tranquila, eu não choro por remorso, não choro por não ter deixado, ou por ter deixado de fazer alguma coisa. Às vezes a gente chora até de saudade, mas de pensar assim, eu não fiz, eu deixei de fazer, não. Eu sou muito resolvida nessa questão, porque de fato o Senhor me permitiu, e eu era criança, eu era adolescente, eu namorava o Adilson, meu esposo, eu dizia pra ele, um dia eu vou cuidar da mãe e do pai. E se você quiser casar comigo, você tem que casar sabendo que um dia eles vão ter que ser cuidados por nós. Então eu tinha isso muito vivo na minha mente, que um dia eu cuidaria deles. Então isso aconteceu, e tudo isso hoje para mim traz um benefício muito grande, porque a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe tem longo tempo sobre a terra, e são tempos abençoadores. Eu vivo as bênçãos de Deus. Eu tenho 3 filhos, né, abençoados, biológicos, mas eu tenho também muitas filhas e filhos, né? Eu tenho filhas muito amadas que são como os meus filhos. Sim. E eu vejo isso, nisso eu vejo também o amor de Deus, porque muitas vezes eu sofri na minha infância e na minha adolescência por ser sozinha, Sim. né? Porque o Mano saiu, foi trabalhar, foi estudar, e eu fiquei muito só. E hoje eu vejo assim na igreja, né? Tantas, é mãe, é pai, irmãos, vocês mesmos são a minha família, mas vocês moram aqui, tão distante, né? Às vezes a gente tem vontade do abraço da cunhada, do abraço da sobrinha, mas Deus faz isso acontecer entre os irmãos, entre a igreja, A família, né? de Cristo, né? A família de Cristo. Então veja como é lindo. E eu lembro agora, falando isso para vocês, que um dia eu estava com muita saudade do meu pai, muita. Aquele dia que eu acordei, assim, até sentindo o cheiro dele. Parecia que eu sentia o perfume dele, que ele gostava muito de perfume, né? Ele era muito cheiroso. E eu passei o dia com saudade dele. Me peguei umas quantas vezes no dia chorando, sabe? Sentindo a falta dele mesmo, porque a gente conversava muito. Ele era bem meu amigo. E eu cheguei no culto à noite, e quando eu entrei no templo, assim, que eu adentrei a igreja, o irmão Pedro, lá de Vacaria, que ele é deficiente visual, né? Sim. Ele se levantou e ele disse, você está entrando aí, Ivonira? Eu disse, sim, como que o senhor sabe que eu estou entrando aqui? Ele disse, o Espírito Santo disse, eu nem ia vir no culto, mas o Espírito Santo mandou eu vir te dar um abraço. Ai, que lindo. Porque você passou hoje com saudade do teu pai. Olha só, Deus proveu um abraço de uma pessoa deficiente visual, Exatamente. para que eu fosse consolada, né? Para que eu fosse alimentada nas emoções. E na fé, né? E na também. Irmão fé. Pedrinho Boeira, Isso. né? É bom deixar registrado. Então veja como Deus, e ele e a irmã Denise sempre foram pessoas muito queridas para mim em Vacaria durante o período que eu morei lá. Então são coisas que Deus faz
Às vezes a gente diz, ai, Deus supre a comida que tá faltando. Mas Deus supre também sentimentos, emoções, carências sentimentais. Se você coloca na presença de Deus, Deus levanta. Alguém que te dê um abraço, alguém que te escreva uma cartinha, alguém que te mande uma mensagem. E isso supre, isso vem preencher aquela lacuna, aquele vácuo que parece assim que é tão desnecessário, mas não, é algo muito importante. Deus respeita os nossos sentimentos, respeita, né? O nosso verdade. sentir, as nossas faltas, né? Deus, ele é maravilhoso. É. E aí você casou, teve teus filhos e você se envolveu muito ministerialmente, né? Com corais, na parte da música, né? Vou dizer assim que foi algo imposto a princípio, né? Sim. Porque eu casei em Ijuí, né? Casei em Ijuí, o meu esposo é ijuense. E nós fomos para Vacaria por direção de Deus, só que naquele tempo eu achava que era o melhor lugar para estar por causa do trabalho do meu esposo, que ele era representante comercial e ele trabalhava entre Passo Fundo e Caxias. Então Vacaria seria uma cidade central para nós estarmos, e porque o Mano e a Jaque moravam lá, né? Aí a gente pensava assim, poxa, daí já vamos ficar perto, vai ser tão bom, né? E nós fomos para um passeio. Ele foi atender uma clientela e eu fui junto para passear, para conhecer a cidade, para dar uma sondada na terra, como a gente diz, né? Mas quando eu cheguei na igreja, numa quinta de noite, o pastor Ana Aurelino me deu a oportunidade para cantar um hino. E eu cantei um hino que é um hino assim que segue a minha vida desde os 2 anos de idade, que é Para Deus Não Há Impossível. Canta um trechinho, ó. uma palhinha para nós. Diz assim: se tu tens uma dor em tua alma e até pensas em desesperar, para Deus não há impossível. Nosso Deus hoje vai operar. É um hino muito antigo, né? Maravilhoso. E quando eu saio de lá, que eu venho para sentar ali na nave do templo, eu encontro, ou está me esperando no corredor, a irmã de saudosa memória, Adair Dallagnol. E ela estava me esperando porque naquela noite ela tinha tido um sonho comigo, sem me conhecer. Nossa. Ela sonhou com um caminhão de mudança que tinha uma mão que guiava o caminhão e apontava para Vacaria. E quando ela olhou para dentro do caminhão, eu estava sentada com uma criança no colo, e era o Alisson, que tinha 2 aninhos, né? E quando ela me viu na igreja, ela ficou estupefata, porque ela sonhou com uma pessoa que ela não conhecia de noite e que ela viu na outra noite, no culto, né? E ela veio me abraçar e disse: Deus tem um plano com a tua vida, você vai vir morar aqui em Vacaria, eu não sei se você tem parente aqui. Daí eu disse: eu sou irmã do irmão Ivonildo, que naquela época Não era era presbítero, pastora, né? Ou diácono, não lembro. Daí ela disse: meu Deus, então você tem que vir para cá. E daí eu pensei comigo, então se é de Deus mesmo, ainda neste culto vai aparecer uma casa para nós alugarmos. E no final do culto, a irmã Maria Vargas tinha a casa dela, nos fundos da casa que ela morava, tinha uma casa que ela alugava. Estava desocupada. E a irmã Hélida me disse: tem uma casa para alugar bem pertinho aqui da igreja. E no outro dia a gente já foi lá, já deixou a casa alugada e já voltamos para Ijuí para trazer a mudança. Então foi assim algo maravilhoso. No dia 18 de janeiro de 1990, nós chegamos com a nossa mudança em Vacaria, onde a gente morou até o dia 28 de maio de 2021. Foram 31 anos e 4 meses. Né? Nossa, uma história. Então ali a gente construiu a nossa família, porque chegamos eu, o Adilson e o Alisson com 2 anos e meio. E ali a gente teve o Ramon no ano de 91, dia 19 de agosto. E depois de quase 12 anos eu tive o Caleb, que nasceu no dia 25 de novembro de 2002. Né? Então veja os propósitos de Deus nos trazendo para ali. E ali, quando eu cheguei, o círculo de oração era a irmã Delvira, a irmã Negrinha, a irmã Jovina, a Ruth Rodrigues, era
mais algumas irmãs que eu não lembro agora exatamente, mas eram essas. E a irmã Delvira, a irmã Negrinha, que era a irmã Almira Bittencourt, eram as dirigentes. E como eu cheguei e tocava violão, já comecei a tocar violão, a cantar os hinos da harpa, elas ficaram bem felizes. Já quiseram começar um coral do Círculo de Oração, que daí já demos início ali num pequeno grupo, que depois só foi aumentando, né? Sim. E desde essa época, até praticamente eu sair de lá, nós estivemos envolvidas na área da música, né? E depois o Senhor foi abrindo outras portas. Eu passei por 6 pastores. E, inclusive, depois de muito tempo, depois eu acho que de 20 anos que eu estava em Vacaria, vocês retornam, porque um ano depois que eu estava lá, o Mano e a Jaque foram para Porto Alegre. E aí você assumiu o coral em vozes. Eu assumi o coral em vozes, que na época, quando eu cheguei, era o Mano que regia. E daí, quando ele foi, vocês foram transferidos para Porto Alegre, eu não queria, na verdade. Mas daí o pastor Ana Aurelino me colocou, mesmo sem eu querer, como segunda regente. Sim. Que chegou um irmão que chegou aqui de Giruá, foi morar lá, que quem sabe aqui na região muitas pessoas conhecem, o irmão Luiz Carlos Severo, que hoje ele é pastor jubilado lá em Joinville, mas ele era daqui de Giruá. Foi transferido pela aviação férrea, trabalhava na aviação férrea. E ele já lidava com coral, ele entrou como primeiro dirigente, eu como segunda. Mas, enfim, que quando ele tinha que atender o coral, sempre ele estava de plantão, e começou eu, meio que a toque de caixa, ter que assumir, e no fim fiquei 26 anos regendo o coral em Vozes Melodias de Vitória, né? E foi uma história muito linda. E com isso, outros trabalhos, e foi acontecendo, sabe, Ine? Não foi assim algo... Parece foi que não natural. Foi natural. Foi natural. Eu me senti feita para isso, fazendo parte do ministério. E no intuito de ajudar também, né? Sempre ajudando as esposas de pastores, né? Estive ao lado da irmã Ivete muito tempo. Depois estive ao lado da irmã Neca, a Noemi Gonçalves. Depois ao lado da irmã Inês. Sim. E depois ao lado da irmã Jaqueline, né? E depois ao lado da irmã Miriam, sempre ali trabalhando com as esposas de pastores, secretariando no círculo de oração, atendendo os corais, ajudando no culto do presídio, culto nos asilos. No meio disso, eu resolvi me candidatar a conselheira tutelar, que foi um trabalho lindo, que Deus permitiu eu sair das 4 paredes e vivenciar a realidade do que é o mundo sem Deus, porque quando a gente nasce na igreja, a gente não tem noção do que é o mundo sem Deus. E o trabalho no Conselho Tutelar me levou a ter o desejo pela evangelização, o desejo por missões, né? Que até então eu trabalhava dentro da igreja, eu nem me lembrava que tinha que evangelizar, né? Porque a gente se acostuma. Mas com o trabalho no Conselho Tutelar, as barbáries, né, que eu presenciei, que eu vi, que eu atendi, né, foi um campo missionário que se abriu diante dos meus olhos e eu senti a sede, a necessidade da evangelização. Então foi também um chamado que aconteceu naturalmente, mas que foi algo muito importante na minha vida. Que coisa linda, né? Mas você teve também um trabalho nas escolas? Através do conselho. Através do conselho, como não tinha uma política pública de atendimento à criança, porque tinha na época o tal de FICAI, que era a ficha de atendimento à criança infrequente. A criança que deixa de ir na escola por qualquer coisa. E às vezes é porque os pais não têm uma estrutura familiar, daí não tem quem leve na escola, fica por casa, e vai ficando, e não vai indo, e não vai indo, e não vai. E daí os pais eram chamados na escola e compromissados, responsabilizados por enviar a criança, mas sempre era aquela briga, né? A criança sempre acabava não indo. Aí aconteceu da gente criar um projeto Vacaria Encanto. Aí era criar corais nas escolas, né? Eu lembro. E daí a gente, junto com uma coordenação muito preparada, né? Tinha um professor que se interessou por esse projeto e ele fez o projeto, ele ficou como coordenador do projeto.
e a gente tinha um encontro vespertino, que seria quando a criança saía da escola às 5h15, eu ficava com elas até 6h15. E fazia um ensaio com elas, cantando hinos pátrios, hinos da cidade e alguns hinos nossos, né? Porque a maioria das crianças vão em igrejas, né? Igreja Quadrangular, Batista, Deus e Amor, tinha sempre ali em volta das escolas a própria Assembleia de Deus, e muitas outras igrejas evangélicas, e eles iam nessas igrejas e conheciam os hinos, né? Amavam cantar o Quero Que Valorize, aquele outro também do Regis Danese, o do Zaqueu, né? Então eram hinos assim que a gente cantava em meio aos hinos pátrios, aos hinos, o canto de vacaria, o canto rio-grandense, o hino da bandeira, né? Hinos que a gente cantava. E a gente fazia serenatas com esse coral, serenatas na casa dos médicos, porque daí a gente conseguiu uma aliança com o clube, não é o Laios, o outro, o Rotary Club. E esse Rotary, ele presenteava as crianças com uniforme, com prêmios. Aquele que se destacasse em notas, em frequência e bom comportamento, participava do coral. Que legal. Então foi um projeto atrelando a responsabilidade da própria criança, porque era de 5ª a 8ª série, a não faltar mais à escola, a melhorar nas notas, a melhorar no bom comportamento. E daí eles participavam do coral. E participando do coral, eles ganhavam prêmios. Ganhavam, às vezes, uma viagem, ou eles iam em lugares, assim, que eles não iriam, porque eram em escolas, assim, de bairros bem pobres, bem humildes, né? Então, eram crianças que não tinham nenhuma oportunidade. O coral era a oportunidade deles, né? Lindo. E a gente cantava na prefeitura, na época do Natal, na praça, cantava no hospital para as pessoas que estavam fazendo hemodiálise, cantava na delegacia de educação, cantava nos bancos. Na época do Natal a gente fazia essas serenatas. E o coral foi ganhando corpo, foi ganhando visibilidade, o projeto foi ganhando corpo, e outras escolas queriam agregar, mas daí como eu era só uma, né, não tinha como, mas foi um trabalho muito interessante, foram ao longo de 8 anos mais ou menos. Um trabalho voluntário, que também surgiu através do Conselho Tutelar. E muitas portas se abriram, inclusive, para evangelizar através do Conselho, né? Que, como eu disse antes, algumas políticas públicas não existiam, até mesmo para alunos, adolescentes infratores, eu deixava um memorando para eles participarem da escola bíblica dominical. Entre aspas, era como que uma obrigatoriedade, uma punição. Mas ali entrava a palavra de Deus e muitos eram evangelizados, a família era evangelizada. E foi, né, surtindo um efeito, assim, muito bom. Inclusive até no sentido de eu ser convidada muitas outras vezes a concorrer ao conselho, mas eu percebi que Deus só permitiu aquele período para que eu tivesse essa experiência, né? E depois do conselho ainda fui mais efetiva no trabalho na igreja, porque a experiência me trouxe esse desejo, essa sede da evangelização, e isso abriu muitas portas. Que coisa linda. E aí, assim, na verdade, você deixou um marco em Vacaria, né? Muitas pessoas te conhecem, né? Não só da igreja, mas pessoas da cidade, né? Hoje, se falar Ivonira, lá muitos da cidade conhecem a Ivonira, né? Então, você deixou a tua marca, o teu legado, e o Senhor encerrou esse ciclo, né? Foi assim muito interessante a forma que Deus encerrou. Tanto que Deus falava que eu tinha uma cadeira para sentar ainda em Vacaria, e eu estava procurando essa cadeira, né? E fui concorrer a vereadora, né? Mas na verdade não era esse o plano de Deus. Deus queria que eu ficasse um pouco sentada no banco de membro, né? Eu saí de todos os cargos, saí no sentido bom da palavra, né? Não foi alguma decisão impensada e nem tampouco uma ruptura, né? Não, Deus permitiu, Deus levou, assim como Ele me levou a ter os cargos, Ele me tirou. Era um tempo que precisava permitiu acontecer. Que eu saísse. Chegaste a trabalhar um tempo na prefeitura, não? Trabalhei, responsável pelo alvará de localização. Exatamente. Né? Trabalhei. Então, eu fiquei no banco como membro, né? Por um tempo, e isso para mim foi lição, sabe? E eu ouvi da boca de um pastor uma coisa muito importante, que eu trago para mim como uma frase que me serviu naquele momento. Ele disse assim:
Você conhece uma pessoa quando lhe dão poder. Mas você conhece melhor essa pessoa quando lhe tiram o poder. Porque independente do cargo, independente do tempo, independente daquilo que você está fazendo, como você é quando você está fazendo, mas como você é quando você não está mais fazendo. Você continua firme? Você continua orando? Você continua frequente? É o cargo que te leva à igreja ou é Cristo que te chama a ela? É verdade. Né? Então, isso para mim foi muito marcante naquele momento. Essa frase me chamou a atenção e me chamou a responsabilidade. Eu tenho que continuar sendo a mesma, independente de ser ou não ser. Mas eu tenho que estar aqui, porque eu faço parte do corpo, né? E no corpo nós temos sempre uma função. Sim. Nós nunca vamos estar excluídas do corpo. Podemos ou não ter temporariamente algum cargo, mas como membros do corpo nós nunca vamos deixar de ser, né? Sim. E lá estava eu, então, naquela cadeira, e ali, naquele momento, Deus começa a abrir portas para eu começar a sair de vacaria para ministrar, né? Foi algo gradativo. Foi aí que começou o Ministério da Palavra? Praticamente, né? Eu sempre tive alguma participação, levar alguma palavra no círculo de oração, mas era algo assim muito, como que a gente diz, quando tu fala em casa, né? Mas a primeira vez que eu saí, e é bom deixar registrado aqui, foi uma época que a Jaque e o Mano eram pastores. E aconteceu de chocar uma agenda deles. Tinha 2 eventos para a mesma data. Um retiro para mulheres e um retiro para casais. E daí a Jaque disse, eu tenho alguém para mandar. Disse até, foi para uma irmã que tinha contactado com ela. E naquele momento ela liga para saber se estava tudo certo. Ela disse, não, tá. Daí foi ligar para o Mano, né? E o Mano disse, não, Jaque, nós temos um retiro de casais nessa época. Mas daí a Jaque disse, eu tenho alguém para mandar. Quem que ela tinha para mandar? A tia Mana, né? Como ela diz. Tia Mana, tu vai. E tinha que fazer uma apostila. Foi em 2013 isso. E a apostila era as disciplinas na vida da mulher cristã. E eu nunca tinha feito isso na vida, né? E interessante tu ver como que Deus faz as coisas. Fazia 5 anos que eu orava perguntando para Deus o porquê de algumas coisas que tinham me acontecido na vida. E não tinha resposta. Deus estava em silêncio, né? Nunca ele me disse nada. Eu não tinha nem um sussurro, nem uma brisa, nada de resposta naqueles 5 anos. E aconteceu de eu então ter que ir para Veranópolis pregar no retiro das irmãs de Santa Maria. Olha só. E estou eu lá, tremendo que nem vara verde, porque as primeiras vezes que a gente vai ministrar, e principalmente num evento, imagina, eu saí de vacaria para ministrar já num retiro, né? Então era algo assim, muito grande para mim, né? E eu, ai, meu Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou dizer? Mas Deus fez uma obra muito grande naquele evento. E no domingo de manhã era sobre a disciplina do perdão. E eu estou lá ministrando e o Senhor manda eu contar o porquê aquela oração de 5 anos estava sem resposta. Deus manda eu contar o porquê que eu estava pedindo uma resposta. O motivo da minha oração de 5 anos, o Senhor mandou eu contar. E eu fui contando a minha história, né, a minha trajetória, as decepções, as coisas que a gente vai vivendo na vida, no dia a dia. E naquele momento eu fui dizendo, irmãos, mas para cada dessas decepções, para cada uma dessas circunstâncias, o Senhor sempre ministrou ao meu coração o perdão. Então, o perdão que é a chave da vitória. O perdão não é algo que tu sente, é algo que tu tem que perdoar. Tu não tem que sentir, mesmo não sentindo, você tem que liberar perdão, porque é mandamento, né? E eu falando assim, de repente uma irmã se levanta, assim, mistérios com Deus, e vem e diz, hoje eu te respondo a oração de 5 anos. Ai, nossa, que lindo. E daí ela disse, se eu não poupei o meu filho, eu iria poupar você? Por causa das feridas abertas em teu coração, hoje eu ministro nas feridas abertas dos corações que estão aqui.
E por causa das feridas abertas no meu filho, eu ministrei no teu coração o perdão. E hoje eu levanto a tua vida. Não foi, eu acho que a Jaque não sabe disso e ela pode até se emocionar por causa disso, porque eu estou emocionada. Não foi a tua cunhada que trocou agendas, fui eu que comecei um novo tempo na tua vida. Então naquele momento, sabe, na verdade foi o marco inicial, só que foi gradativo, não foi de uma hora para outra. Foi gradativo, o Senhor foi me dando tempo, porque Deus sabe que a gente precisa. Eu tinha as crianças pequenas, eu tinha muito trabalho em Vacaria, não tinha como eu sair de repente. Sim. Então tinha que ser aos poucos. Até o ponto que ele fechou, ele disse, agora deu, terminou o tempo em Vacaria. E é verdade, tão verdade, porque eu disse, Senhor, então se terminou, o sinal é que nós vamos vender a nossa casa. Em plena pandemia. Eu disse isso não orando, eu falei pro meu esposo, o sinal é vender a casa. Depois que eu disse, eu fiquei com medo, meu Deus, se nós vender a casa mesmo, né? Em 5 dias, a casa foi vendida. Que coisa linda. Eu tô lembrando agora também, olha já, chorando. Como é lindo a gente recordar isso. E aí veio na minha mente, mana, que na verdade você teve que também estar no meu lugar ministrando para mulheres no dia do amigo em que a minha mãe faleceu e eu ia palestrar num chá, né? Na verdade, para então mulheres. essa foi a primeira vez. Lembra? Agora Sim. veio tão vivo a minha mente, assim, mas claro, sair fora foi esse. Mas eu lembro que naquela noite que ela faleceu, e as irmãs queriam cancelar, né? Aquele chá. Lá no Jockey Club. Mais de 300 mulheres. Era lembra? 300 mulheres, 300 e eu só mulheres. disse assim, não, a gente não vai cancelar, porque se ela estivesse viva, ela ia dizer que em primeiro lugar a obra de Deus. E aí, quem que eu chamei? A tia Nira. Eu disse, mana, você, enquanto eu estiver velando a minha mãe, você vai estar ministrando aquelas mulheres. Tanto que não pude ir no velório da tua mãe. Sobre a sabedoria na vida da mulher. A sabedoria na vida da mulher. Usei a apostila que você fez para ministrar naquela oportunidade, né? Que foi o primeiro grande evento. Era um preparo, né? Era um preparo. 300 mulheres, Era como o Senhor dizendo, ó, filha, um toque do que eu quero fazer com você, né? Vai se preparando. É isso. Você falou, né, de como Deus foi paciente em dar o tempo que você precisava para que tudo se encaixasse, né? E como é lindo, né, quando a gente percebe essa paciência de Deus, mesmo com o tempo correndo, a pressa de Deus em ganhar muitas almas, Deus ter paciência em entender o nosso tempo, as coisas que precisam ser resolvidas na nossa vida, né? Porque Deus sabe que nós dependemos de terceiros também. Não é só uma decisão minha, tinha uma decisão do meu esposo. É uma família, eu né? sou submissa a ele, claro. né? Um despreendimento também de um tempo maior, né? Para que eu pudesse, hoje, como os 3 filhos adultos, né? Hoje é tranquilo eu sair, o meu esposo me acompanha, graças a Deus, Deus deu a aposentadoria para ele, então ele já pode me acompanhar em muitos dos lugares que eu estou. Então é algo assim que Deus, ele tem pressa, mas ele é dono do tempo, né? O tempo dele não é medido como o nosso. Então, para Deus, o que para nós parece que foi 10 anos, 20 anos, para Deus foi menos de 1 segundo. É verdade. Porque a Bíblia diz que 1000 dias para ele, 1000 anos para ele é como um dia e um dia como 1000 anos. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Ele pode fazer instantaneamente. É verdade. Né? Para nós parece que demorou tanto, mas para ele foi um piscar de olhos, né? Mas como eu disse, eu repito, Deus, ele não te deixa em apuros, né? Ele não vai te dar além das tuas forças. Naquele momento eu não teria forças para fazer tudo que eu tinha que fazer e ainda cuidar da minha família, atender eles e ainda viajar. Não tinha como. Mas agora é tranquilo, né? Agora
Eu, tanto que eu fui pra Criciúma pensando que eu ia me aposentar, né? Pensei, Criciúma ninguém me conhece, eu vou ficar de boa, vai ser maravilhoso. Mas foi bem o contrário, né? Aí que começou. Só que começou com um propósito novo, né? Com tudo novo. Porque tu já vinha com diferente. uma agenda também, né? De eventos que você Sim, mas era bem mais né? gradativo, né? Era algo assim, tipo, uma vez no mês, uma vez cada 2 meses. Às vezes era uma vez a cada 6 meses, uma saída mais longe. Ainda que sempre ali, em Vacaria, a gente ajudando as irmãs, ajudando o círculo de oração, ministrando a escola dominical, né? Que sempre foi um trabalho que eu amei, né, o ensino, então, e amo, então a gente sempre esteve envolvida, nunca totalmente parada, mas não com aquela responsabilidade, assim, por exemplo, de estar na frente de um cargo, né, mas enfim, Deus sempre foi me levando, não teve assim como eu te dizer exatamente, teve um ponto de partida, teve oportunidades e ocasiões mais contundentes, mais fortes, né? Um lugar assim que de fato eu me sentia assim muito pequena para assumir o lugar. Imagina eu substituir a Jaque, né? Mas lá estava eu. Mas eu era só para ministrar, eu não sabia nada de música, né? Não, você mas era o teu retiro, por exemplo, mas na né? verdade, olha quantas coisas você tinha condições de fazer, mas né? Assim, o que eu quero deixar bem claro é que eu trabalhei na igreja desde limpar o chão até a região coral. Sim. Não tinha ponta, sabe? Sim. Porque eu acho que a gente tem um coração de serva. Servir, Não tem Seja essa coisa for. de status, Sim. porque eu acho que o status está em servir ao Senhor. É. Não o lugar. Cozinha da igreja. Cozinha, o que precisasse ajudar. Até porque nós falamos isso no podcast passado. Cargo não é status, gente. Claro que não. As pessoas brigam por cargo, brigam por posição, né? Cargo Muitos brigam. Obrigação, né? Não, e assim que eu citei, o cargo vem com a carga. Não pense que cargo é glamour. Tem uma carga por trás do cargo. E essa carga, muitas vezes, ela é pesada. Ela te cobra, ela te faz ter renúncias. Então, assim, muitas pessoas querem o glamour do cargo, mas não querem a carga do cargo. O encargo do cargo, né? A responsabilidade do cargo, as renúncias do cargo. Então, assim, gente, hoje você dizer assim, eu renuncio tudo para servir a Deus e assumir um ministério, você tem que ter um coração muito voltado para as coisas de Deus, né? Uma dependência total do Senhor e estar totalmente desapegado das coisas da terra. Sim. Porque, de outra forma, não é possível ter um cargo. E a gente falar num podcast aqui como hoje, assim, algo parece assim tão lindo, uma história, assim, mas se fosse, de fato, estar no nosso lugar, veriam que teve muitas agruras, teve muitas renúncias. Eu mesma, enquanto cuidei dos meus pais, esses 11 anos, eu não sei o que foi entrar numa loja para comprar uma roupa. Não tinha como. Ou eu escolhia ajudar em casa, porque eu não pude trabalhar fora. Porque se eu fosse trabalhar fora, eu tinha que ter duas pessoas para cuidar deles. Uma de dia e uma de noite. Você ia trabalhar só para pagar as pessoas, né? Então não adiantava, sabe? Sim. Eu sabia que era uma missão minha. Então eu estava ali. Mas enquanto eu estava ali fazendo isso, além de não poder comprar nada para mim, eu ainda tinha que, de alguma forma, render lucro, né? Então, eu fazia pão para vender, eu fazia inholine para vender, eu fazia tortéi para vender. Numa época, eu fazia até torta, né? Pastéisinhos, coisas. A gente sempre estava fazendo tricô. Uma época, eu fiz tricô para uma loja em Gramado, que se chamava Loja Feito Criança. Era uma loja de roupinhas de criança, todo desenhado, Pato Donald, Mickey, aqueles bichinhos do Walt Disney, né? Chegar a trabalhar com 18 cores ao mesmo tempo, fazendo aqueles desenhos. E aquilo, as minhas mãos, naquela época, era muito rápido. Mas Deus te capacita para o momento que você precisa viver. Das estratégias, né? Hoje, quando eu penso, meu Deus, da onde que eu consegui, né, fazer, mas era graça sobre graça caindo, né, e renúncias, porque ou eu fazia e fazia bem feito, ou eu
ia largar tudo e não ia fazer direito nada, né? Então foi um tempo, foi um período, foi uma escola muito linda. Isso tratou muito o meu caráter, né? Eu lembro, veio agora à minha mente assim, lembra que você era também, não, era para tudo, né? Assistência social. Lembra que tu enchia o teu carro com as cestas básicas e depois ia levar nas casas, né? Sim, a igreja ganhava hortifruti grangeiros, né? sim. Aí a gente ia lá no mercado público trazer os fardos de aipim, abóbora, moranga, e depois chegava no carrozinho da igreja e ia fazer as cestinhas para levar, e aí a gente tinha uma listinha de pessoas as mais necessitadas e entregava de casa em casa. Já chegava naquela casa, já fazia uma oração, já às vezes precisava de alguma coisa, tu já ia atrás, às vezes chegava com a comida, mas a pessoa não tinha o gás, aí tu já ia correr atrás de um gás. Então a gente trabalhou em várias frentes. Sim. E eu dou muitas graças a Deus por isso, sabe? Porque foi um tempo assim muito oportuno, onde Deus me deu uma verdadeira escola. Porque, na verdade, eu acho que se eu fosse frequentar uma universidade de teologia e hoje ser, quem sabe, uma bacharel em teologia, eu não teria a estrutura, a experiência, a própria forma de eu mesma me enxergar, porque um bom tempo da minha vida eu era uma pessoa muito amarga, eu não gostava de mim mesmo, eu tinha meus traumas, e o Senhor foi me trabalhando, no próprio andar da carruagem, o Senhor foi colocando as morangas no lugar, né? Eu fui sendo mentorada pelo próprio Espírito Santo, fui sendo trabalhada pelo Espírito Santo. A própria música, Ine, eu conhecia muito bem a clave de sol, mas a clave de fá eu não sabia, porque eu pensava que meu pai ia viver a vida inteira, né? Eu nunca me interessei em querer saber a clave de fá. Eu escrevia e lia muito bem a clave de sol. E quando eu assumi o coral, como que eu ia assumir o coral sem saber a clave de fá? Porque o tenor e o baixo, eles são escritos na clave de fá, né? Que, para quem não entende, a clave de fá, ela tem uma oitava abaixo, justamente porque a voz masculina, ela é mais grave. baixa. Então, ela tem que ser escrita, uma oitava acima, na verdade. Ela tem que ser escrita num outro nível para alcançar o timbre masculino, né? E daí eu tava lá com aquelas partituras que tudo para mim era grego. E eu fui para meu quarto, coloquei as partituras em cima da cama e disse para o Espírito Santo, eu não queria. O Senhor me colocou aqui. Então, o Senhor que fez essa cabeça, que botou aqui dentro esse cérebro, que colocou os neurônios dentro dele, vai me ensinar. Orei bem assim. Botei as partituras no ladinho, assim, no criado mudo ali do lado da cama e dormi. E quando eu dormindo, sonhei que eu caminhava por um gramado lindo, extenso, assim. E chegou uma pessoa, me acompanhou, aquela pessoa me alcançou, caminhando do meu lado, ela abriu umas partituras e começou a me ensinar a clave de fá. E eu acordei lendo a clave de fá. Que coisa linda. Então, sabe... Deus te ensinou. Tudo assim, ó, às vezes até mesmo já que lá na cozinha, quando às vezes tinha que fazer de repente alguma coisa, né, que chegava alguém, às vezes era só ali um atendimento rápido, como fazer, que quantia fazer, o Espírito Santo ali junto, ensinando, dando as ideias, né. Quando eu ia fazer coisas para vender mesmo, Senhor, como eu fazer a maior economia para não gastar tanto, para ter um lucro um pouquinho maior, né? Como fazer render. O Senhor me ensinou a fazer leite condensado com ninho, com leite ninho, coisas assim que eu ia pensando e vinha vindo, eu fazia ali, a experiência dava certo. E na época não tinha. Não tinha os tutoriais do celular. Sim, não tinha. Era com Deus mesmo, né? Criar filhos. Filho não vem com manual. Eu errei muito com os meus filhos, mas errei muito, muito com eles, justamente por ser sozinha, por não ter, né? Não ter com quem contar. Eu tinha, claro, com quem contar espiritualmente, mas fisicamente a mãe morava longe. E depois, quando precisou vir para perto, veio para eu cuidar, né? Porque ela... Era como se fosse mais uma filha, na verdade. Até porque a minha mãe teve eu com 40 anos. Então, tu vê, é uma distância muito grande, né? Quando eu tinha 20, ela já tinha 60.
Então, muita distância de idade. Então, era muito importante eu ter ela ali perto, mas nem sempre foi possível. E quando ela veio para eu cuidar dela, né? Veio para ser mais uma filha, para ser atendida, para ser cuidada. Então, sim, de fato, eu fui ensinada pelo Espírito Santo em muitas áreas da minha vida. E eu agradeço muito a Deus, porque eu sei que nisso o Senhor forjou em mim, graças a Ele, a sua bondade, a sua misericórdia, o caráter que eu hoje desenvolvo no sentido de poder servir ainda melhor e de uma forma diferente o reino do Senhor, do jeito que Ele quer e do jeito que Ele me proporcionar fazer e até quando Ele desejar e proporcionar que eu faça. É os processos que Deus permite a gente viver para nos moldar, né? Nós falávamos sobre isso ontem à noite, né? E sabe que é um tempo, nós estamos vivendo um tempo em que eu não tenho visto Deus fazer milagres tão instantâneos, né? Antigamente a gente via mais, né? A pessoa queria ser curada, Deus usava alguém, né? Ou Deus mesmo tocava na pessoa e instantaneamente a pessoa era curada. E agora nós estamos vendo Deus permitir muitos processos, né? Processo de enfermidade, processo na área financeira, processo em todas as áreas da vida, nas pessoas. Por quê? Porque eu vejo que Jesus está voltando, a vinda de Jesus está muito próximo, e sem esses processos, infelizmente, a personalidade e o caráter não serão moldados para a vinda de Jesus e para que as pessoas sejam salvas. Então precisa, sabe? Muitas vezes as pessoas olham Deus como um carrasco e não. Ele está permitindo processos para que nós sejamos moldados para ser salvos, para subir no dia da vinda dele. Que é a maior dádiva, o maior bem, o maior tesouro que nós podemos ter é a salvação, né? Aqui, se nós morar numa choupana ou morar num palácio, não faz diferença nenhuma em relação à salvação. Vamos continuar sendo pobres, miseráveis, porque se não fosse a graça do Senhor, nós não temos como comprar a salvação. Nem o apóstolo Pedro, na primeira carta, ele diz que a fé de vocês, que é mais preciosa que o ouro. Ai, que lindo, então, né? assim, ó, alguém chegar com... Digamos que alguém chegasse no templo, aqui, o templo sede, com 300 quilos de ouro, não compraria a salvação. E um pobre, sem nada, chega ali e é salvo. Porque não é dinheiro, não é barganha, não é cargo, não é posição, não é diploma, não é nada. Isso é tudo lindo, maravilhoso, bom, portas que Deus abre, formas que Deus até instrumentaliza pessoas para alcançar outras pessoas, porque eu vejo que tudo na vida é para a glória de Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja para a glória de Deus. Então, se você é médica, é para a glória de Deus. Se você é advogado, é para a glória de Deus. Se você é um pintor, é para a glória de Deus. Se você é um técnico de enfermagem, é para a glória de Deus. Se você é um gari, é para a glória de Deus. Por isso que tudo que a gente faz tem que fazer bem feito, porque tudo é para a glória de Deus. Se você é um chefe, se você é uma cozinheira, se você é um cabeleireiro, se você é uma manicure, tudo tem que ser para a glória de Deus. Porque ali, aonde você está fazendo o que você faz, é um campo missionário. Todas as pessoas que chegam ali devem ver a glória de Deus no teu trato, no teu sorriso, na tua forma de ser, na tua postura, na tua forma de vestir, na tua forma de falar. Tudo está sendo usado para a glória de Deus. E para que haja salvação de vidas, para que vidas sejam alcançadas. Você falou sobre curas instantâneas. Deus fazia até muito mais curas instantâneas antigamente, até porque não havia também tantos médicos. E Deus deixou os médicos. Né? A Bíblia diz que a ciência se multiplicará. E a ciência está multiplicada. E está multiplicada até mesmo em favor dos seus, né? Mas até para ir num médico, tu tem que ir usando a fé. Porque tu pode ir num médico do mais conceituado. Ele pode naquele dia estar meio ruim e não diagnosticar direito a tua doença. Então, tu, em tudo, até mesmo indo ao médico, até mesmo tomando uma medicação, até mesmo fazendo um tratamento, tudo tu tem que ser movido pela fé.
Até porque a Bíblia diz que o justo vive da fé. É. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé nos move para ir trabalhar, a fé nos move para ir pregar, a fé nos move. Eu posso saber, a Bíblia diz que eu posso saber todas as línguas, todas as ciências, todas as coisas. Se eu não tiver amor, de nada vale. E o que me impulsiona a ter amor? A própria fé, porque se eu me aproximo de Deus e creio que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, tudo isso quem produz é a fé, né? A fé vai me levando a viver uma vida com Deus, a ter mais amor com Ele, a ter mais comunhão com Ele, a ter uma vida disponível para Ele, no ramo que for, no lugar que for, da forma que for. Que coisa linda. Ai, já estamos nos encaminhando para o nosso final. Mas deixa eu aqui, ler um né? testemunho Pode lindo ler. aqui. Lembra, Ine, do irmão de Morvan, Saraiva, lá de Sertão? Lembro, sim. Ele colocou aqui: Deus abençoe, irmãs. Parei para ouvi-las e, através desses testemunhos, obtive respostas de oração sobre meu ministério na obra de Deus. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Deus Glória a é Deus. bom. A Joleci, lá de Caxias, nos ouvindo, também nos assistindo. Lindo testemunho. Saudades de vocês. A Jôlia era uma amiga do presídio também, né? Das O Ramon também, Ramon Castro está nos assistindo. Olha, o filho. Deixou Querido. uma carinha de amor aqui para você, tia. O filhinho da tia Nira, né? O filho do meio. Muitas pessoas. Meus filhos são uma bênção, glória a Deus. Muitas pessoas nos acompanhando, mas para nós nos encaminharmos para o final, tia, gostaria que tu deixasse registrado um testemunho que você me contou e que me marcou muito, que eu achei muito lindo, sobre aquele culto que você foi e que Deus falou por parábola. Eu acho que nós devemos deixar registrado esse testemunho, porque eu acho que ele engloba o que todo mundo está vivendo, né? Uns vivem um tempo, outros vivem outro tempo, como diz, né, Eclesiastes. Há um tempo determinado para todas as coisas e cada um que está nos assistindo hoje está vivendo um tempo com Deus, né? Então eu gostaria que tu deixasse esse testemunho para nós finalizarmos nosso programa. Tá bom. Na verdade, eu gosto muito de Eclesiastes 3, e ali nos primeiros versículos, até o versículo 9, mais ou menos, que fala sobre os tempos, né? E a gente às vezes foca muito no tempo, mas não foca no propósito daquele tempo. A gente pensa no tempo, mas não pensa que propósito o tempo está me permitindo viver. Então, por causa de não compreender o propósito, o tempo se alonga. Porque enquanto eu não cumprir o propósito daquele tempo, o tempo não vai passar. Então, às vezes eu tô ali, é tempo de plantar e eu quero colher. E eu fico correndo atrás de colheita, e o tempo não passa, só que eu não me dou conta que não é para colher, é para plantar. Sim. Então, a gente também tem que pensar muito no propósito de cada tempo, né? E eu estava vivendo um tempo, assim, de muitas lutas, de muitas provas. E eu fui num culto caseiro, um culto doméstico que tinha na casa da irmã Delvira, lá em Vacaria, no bairro Imperial. E eram os cultos que aconteciam no domingo à tarde. E era um culto, assim, com poucas irmãs, a maioria irmãs idosas, e tinha 2 ou 3 irmãos. E todos os irmãos, assim, bem simples, não tinha ninguém ali que entendesse de música, a não ser eu, né? E eu fui com o Ramon, o filho que botou aí a mensagenzinha, ele tinha 8 meses. Eu fui no culto com ele, e de repente o irmão que estava pregando, ele disse, eu vou começar, Deus falando através da boca dele, disse, eu vou começar a falar por parábolas. Eu vou falar com alguém aqui por parábola. E ele disse, na pauta da vida, você está vivendo a pausa. Na pauta da música tem notas musicais e tem pausa. E você está vivendo a pausa. Você está vivendo o meu silêncio. Mas não esqueça que enquanto os instrumentos param de tocar, o regente está com a batuta na mão. E ele está contando o tempo, o ritmo e o compasso da música. De repente, surgirão as notas e tudo se tornará de novo em canções, em harmonia, em melodia, e a vida se tornará bela.
Que coisa linda. Então, naquele momento, Deus tratou com o meu problema, dizendo, tu tá no tempo do silêncio, tu tá no tempo da pausa, mas eu não perdi o controle. Eu estou quieto, mas eu continuo agindo. Regendo. A regência está na minha mão, né? Então, muitas vezes a gente está assim, olhando, pensando, Deus não está me vendo, Deus não está observando, Deus não está perto, mas é puro engano nosso, porque somos limitados e porque pensamos conforme a nossa limitação. Mas Deus, ele está sim, sempre perto, sempre com o controle de tudo, sempre regendo tudo, e está só esperando o tempo certo da música recomeçar. Então tudo volta a ser alegria, tudo volta a ter sentido, a gente começa a ouvir de novo a voz do Senhor. E naquele dia, se o Ramon estiver assistindo, ele vai ficar sabendo disso. Foi um derramar tão grande do Espírito Santo, ele com 8 meses, ele batia palmas no meu colo e se alegrava no Espírito Santo. Então, naquele dia até o irmão que estava ali, se não me falha a memória, era o irmão Mozart, que estava dirigindo o culto. Ele disse, o Senhor pode batizar essa criança com o Espírito Santo. Coisa linda. Porque ele teve uma visitação do Espírito Santo ainda enquanto bebê. Que coisa Então, linda. vejam como Deus, ele agiu de uma forma tão linda, falando por parábola. Por isso nós precisamos estar atentos ao que o Senhor está falando. Às vezes não é para todos, é só para um. É só para um. Porque a mensagem é bem específica para aquele momento. E se ele estiver em silêncio, não pense que Não ele te pense. abandonou. Ele está Regendo. todas as coisas. Só está em silêncio, né? Mas logo a música inicia novamente. E outro demais. simbolismo muito interessante é a prova, né? Quando o aluno está fazendo prova, o professor está na sala, mas ele está quieto, né? Ele não pode dar as respostas, não, né? Não é hora de ensinar e nem de explicar a matéria, mas é hora de provar o quanto o aluno já aprendeu. É verdade. Que coisa linda. Também eu acho que é bem oportuno nós deixarmos aqui registrado que você segue a Caxias do Sul para ministrar em um congresso neste final de semana. Sim, né, Mana? se Deus quiser. Porque tem algumas irmãs de Caxias do Sul nos assistindo, e eu gostaria que você também falasse um pouquinho sobre isso. Sim, estaremos lá a partir de sexta-feira, dias 19, 20 e 21, no Templo Sede, no Templo Matriz, com o Congresso Geral da UFADCS, que tem o tema Tempo de Comunhão. E estaremos ali com as irmãs, com os irmãos, com a UFADCS, sentindo essa comunhão tão importante, tão boa, tão gostosa, que é não só de estar na presença de Deus, que é a maior e mais importante comunhão, mas também estar reunido com o povo de Deus, com a família de Deus, né? Que lindo. Então, se Deus quiser, sexta-feira estaremos indo para Caxias. Vai ser maravilhoso, com certeza. Tia, podia cantar um trechinho para nós encerrarmos assim? Você canta, você tem esse dom também. Daquele louvor, A Vida Tem. A vida tem. Pode cantar, quem sabe, a primeira, a segunda estrofe, conforme tu sentir. Mas é um louvor que toca muito meu coração. E vamos deixar aí pro enlevo espiritual de todos que estão nos assistindo. Já vamos dar nosso tchauzinho aqui, mãe, porque depois termina o louvor, nós já encerramos o programa. Muito obrigada a todos que nos acompanharam aqui nesta terça-feira. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada aos nossos patrocinadores. E que este louvor possa tocar profundo o teu coração e que você receba a resposta de Deus para a tua vida. Amém. Amém. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Tchau, tchau, pessoal. Até terça-feira que vem.
Nossa